a gente falou sobre a posição relativa entre um ponto e uma circunferência, né? E aí a gente está finalizando com relação à relação, posição relativa entre a reta e a circunferência. Então, muito bem. Eu tenho três posições, né? Três situações em que uma reta pode interagir com a circunferência. Então, veja que eu tenho essa reta aqui em azul, que ela não está tocando de forma nenhuma na circunferência, né? Então, eu digo que essa reta aqui é uma reta externa à circunferência. Essa reta aqui em verde, né? Ela é chamada tangente à circunferência. Por que ela é tangente? Ela interage com a circunferência em apenas um ponto, né? Então, esse ponto aqui é o chamado ponto de tangência, né? Então, a reta e a circunferência, elas compartilham um único ponto e, portanto, a posição relativa entre essa reta verde e a circunferência, nesse caso aqui, é que elas são tangentes entre si, né? A reta é tangente à circunferência. Então, esse é o segundo caso. Ou ela é externa, ou seja, não tem interação com a circunferência, não há nada em comum. Ou ela é tangente, ou seja, tem um único ponto em comum, não é o caso aqui. E o terceiro caso é quando ela compartilha dois pontos com a circunferência. Então, nesse caso aqui, ó, ela compartilha esse ponto aqui e esse ponto aqui. E essa situação é chamada de, essa reta é chamada de secante, né? Porque ela interage com a circunferência, né, em dois pontos. Então, ou tem zero ponto em comum, que é essa situação aqui, ou a reta não tem nenhum ponto em comum com a circunferência, ou ela tem um único ponto em comum com a circunferência, ou ela tem dois pontos em comum. Tá? E aí, quando a gente está vendo essa interação aqui no plano cartesiano, é fácil identificar. Né? A gente está vendo a localização da reta e da circunferência, né? E define a posição relativa entre elas muito tranquilamente. Mas se a gente tiver apenas as equações, cadê? Aqui. Se eu tiver apenas a equação da reta e a equação da circunferência, né? Se eu tiver apenas isso, como é que eu vou saber, né? Obviamente, se você está fazendo uma prova, um negócio, e não tem como você fazer esse desenho aqui, para você ver, então existe uma outra forma, a forma analítica, né? Da gente definir isso aí. Então, basicamente, o que a gente está procurando é se existe um ponto em comum entre a reta e a circunferência, né? No fim das contas, eu vou achar as coordenadas de um ponto. Se tem dois pontos em comum, então, nas minhas contas, eu acharia as coordenadas de dois pontos. Ou se não há ponto em comum de jeito nenhum. Então, eu estou procurando sempre, como resultado das minhas contas, ou nenhum ponto, ou dois pontos em comum, né, a coordenada de dois pontos, ou a coordenada de um único ponto. Então, são essas coisas que eu vou buscar quando eu fizer o cálculo analítico, tá bom? Então, como assim? Pessoal, tiver dúvidas, perguntas aí, podem falar, viu? Deixa eu ver se tem no chat aqui. Não, por enquanto não. Então, se tiver alguma pergunta, gente, alguém sinaliza aí, alguém fale, por favor, que aí eu interrompo e volto aqui para a gente tirar essa dúvida, tá bom? E se eu sair, gente, por favor, dê um toque no WhatsApp, eu estou com ele aqui aberto, dê um toque pelo WhatsApp, porque aí eu já olho, tá bom? Para não acontecer de novo, né? Aquela situação que eu saí. Muito bem. Vamos lá. Então, veja só. Eu tenho a equação da reta e a equação da circunferência, né? Então, o que eu vou precisar para ver se aparecem esses pontos é o seguinte. Deixa eu pegar aqui a caneta certa. Anda, minha filha, não comece a ficar lento. Isso. Vamos aqui, quero essa. Então, o que eu preciso fazer o que há em comum entre uma circunferência, né, de equação x²
mais y quadrado menos 2x menos 4y menos 4 igual a zero. E a reta de equação x menos y mais 4 igual a zero. Para saber se há ponto em comum entre essas duas equações, né, que representam a circunferência e a reta, eu vou resolver o sistema, né? Vou aplicar aqui a resolução de sistema para essas duas equações. Por quê? O sistema. Eu tenho duas equações e duas incógnitas, que é a incógnita x e a incógnita y. Então, se eu encontrar, se esse sistema tiver uma solução, né, ou uma única solução ou duas soluções, significa dizer que eu vou ter ou as coordenadas de um ponto, e aí teria uma única solução, né, um par de números x e y, ou teriam dois. Né? Então, o que eu preciso fazer é resolver esse sistema e ver se ele tem solução ou não. Se não tem solução, é porque a reta e a circunferência não interagem, não tem ponto em comum. Né? Como aqui no desenho, nessa situação aqui, ela não tem ponto comum, então, traduzindo lá no sistema, aquele sistema não teria solução. Se ele não tiver solução, é porque as retas são externas à circunferência. Se ele tiver uma solução, um único valor, uma coordenada de um ponto, então é porque a reta e a circunferência, elas são tangentes, né? Como a situação aqui. E no último caso, se eu encontrar as coordenadas de dois pontos, né? Significa dizer que a reta e a circunferência, elas são secantes. Então é isso que eu estou buscando nesses cálculos aqui. Muito bem. E como é que a gente vai resolver esse sistema? Nesse caso aqui, não dá para a gente resolver usando o método da soma. Por quê? Por exemplo, poderia até usar a soma para cancelar x ou y aqui, ó, nesses dois casos. Pegar esse cara aqui com esse aqui com esse, para tentar zerar. Tá? Mas não será possível, porque vai sobrar esses dois camaradas aqui, ó, x ao quadrado mais y ao quadrado. Então, eu vou continuar tendo, em vez de uma única incógnita, eu vou ter duas. Então, o método que eu vou usar aqui é o método da substituição. Método da substituição. Pronto. Então, o que consiste esse método, né? Eu vou pegar a equação mais simples possível, eu vou escolher uma variável e deixar ela sozinha. Eu vou isolar essa variável. Tá? Fazendo isso, eu vou isolar a variável e substituir essa expressão na outra equação. Para que isso? Para que minha equação, ao invés de ter duas incógnitas, ela fica apenas com uma. E com uma incógnita é fácil resolver. Então, vamos fazer isso. Vou pegar a equação da reta, que é a mais simples, e vou isolar uma das variáveis. Então, por exemplo, aqui eu vou isolar y. É menos y, se eu passar para o lado de cá, vai ficar y positivo, igual a x mais 4. Então, vamos escrever isso. Então, da minha equação da reta, vai ficar x mais 4 igual a y. Certo? Eu passei para o outro lado o y. Então, ficou aqui, isolei o y igual a x mais 4. O que farei com isso? Aqui na primeira equação, onde tem y, que é aqui e aqui, eu vou trocar e colocar a minha expressão x mais 4 no lugar dele. Então, faremos isso agora. Então, vamos ficar aqui, x ao quadrado, mais, no lugar desse y aqui, eu vou colocar x mais 4. Então, vai ficar x mais 4 ao quadrado, menos 2x, menos 4. Aí, no lugar desse y aqui, eu, de novo, coloco x mais 4. Igual a zero. Pronto. Então, eu fiz aqui a substituição. Então, observe agora que antes eu tinha a incógnita x e y na mesma equação. Agora ficou só com a incógnita x. Ó. E com a incógnita x, eu sei resolver. Ok? Então, o que eu vou precisar aqui?
Veja que essa equação, pelo x ao quadrado aqui, ela é uma equação do segundo grau. Mas ela não está naquele formato que a gente está acostumado, né? Então, o que a gente precisa fazer é desenvolver esse produto notável aqui, aplicar a propriedade distributiva nesse outro, juntar os termos que forem semelhantes e reduzir até aquela forma que a gente conhece. Tá bom? Então, vamos lá devagar. Primeiro, vamos desenvolver esse produto notável aqui. Ó. Esse produto notável aqui, né? X mais 4 ao quadrado, né? Então, que não é, que tem gente que faz, x ao quadrado mais 4 ao quadrado, não é isso. Então, aqui, lembrando, a gente sempre volta lá nas nossas revisões. Olha aqui, ó. Então, eu tenho um produto notável. Ah, só eu esqueci como é. Então, tá aqui, ó. Tem várias tabelinhas dessa aqui que ajudam a gente a resolver. Então, veja que aqui nós temos x mais 4 ao quadrado. É como isso aqui, ó. A mais b ao quadrado. Desenvolvendo isso aqui, como é que é? A ao quadrado mais 2 vezes a vezes b mais b ao quadrado. Ou seja, vai ficar, no lugar do a eu tenho um x, então vai ficar x ao quadrado aqui e o x aqui no meio. Aí no lugar do b, lá eu tenho 4. Então aqui vai ter um 4 aqui, vai ficar 2 vezes 4. E aqui vai ficar 4 ao quadrado. Então vou aplicar o produto notável aqui para desenvolver isso aqui, tá? Então vamos lá. Eu vou ter x ao quadrado mais x mais 4 ao quadrado fica x ao quadrado aqui, mais 2 vezes 4 vezes x, fica 8x, mais 4 ao quadrado, que é 16. Eu apliquei exatamente o que está aqui. Quadrado primeiro, mais 2 vezes o 4 vezes x, ficou 8x, mais 4 ao quadrado, 16. Vamos lá. Aí eu repito aqui os menos 2x. Aí veja que esse menos 4 que multiplica x mais 4 aqui, eu aplico a propriedade distributiva. Então vai ficar menos 4x, aí menos com mais dá menos, 4 vezes 4, 16. Beleza. Então, desenvolvi o produto notável, apliquei distributivo, obtive isso. Agora eu vou juntar os que são semelhantes. O que é semelhante? Aqui eu tenho x ao quadrado e x ao quadrado. São semelhantes. Eu vou somar. 8x com menos 2x e com menos 4x são semelhantes. Então, eu vou juntar eles. E vou somar os números, né? 16 com menos 16 e ver o resultado. Então, aqui, x mais x, x ao quadrado mais x ao quadrado, eu fico com 2x ao quadrado. Eu tenho aqui 8x menos 2x dá 6x. 6x menos 4x dá 2x. Então, eu tenho mais 2x. 16 menos 16 dá 0. Eu estou esquecendo alguma coisa aqui. Deixa eu ver se eu não esqueci nada. 4. Ah, gente, esqueci o menos 4 aqui, ó. Eu estou achando estranha essa resolução aqui. Esse menos 4 aqui eu esqueci de botar aqui no final. Ih, mas, rapaz. Vamos corrigir aqui. Tem o menos 4 que eu esqueci. Aí aqui também tem. Vamos lá, fica menos 16, menos 4 igual a 0. Então aqui nós temos 2x menos 4 igual... Agora sim. Agora ficou bacana. Bom, 2x ao quadrado mais 2x menos 4 igual a 0 é uma equação de segundo grau que a gente está habituado, né? Mas aqui eu ainda posso deixar ela mais simples. Observe que eu tenho 2 aqui e menos 4 aqui. Todos eles são números pares. Eu posso simplificar essa equação dividindo toda ela, dividindo por 2. Eu posso fazer isso, porque eu tenho uma igualdade, então 0 dividido por 2 dá 0. E aí eu divido todo mundo aqui por 2,
eu mantenho a minha igualdade verdadeira, ou seja, mantenho a mesma equação. Então, veja só. 2 dividido por 2 dá 1. Então, ficou somente x ao quadrado. Então, aqui de novo, 2 dividido para 2 dá 1, fica com x, menos 4 dividido por 2 dá 2, igual a zero. Pronto. Para que fazer isso? Bom, geralmente a gente vai fazer uma prova para o Enem, por exemplo, e a gente não tem calculadora. Então, quanto menor os números, mais fácil são os nossos cálculos. Então, essa aqui é a ideia. Tá? Mas se você quiser resolver a equação do jeito que ela está aqui, vai dar o mesmo resultado, não tem problema. Tá? Então, sempre que você puder simplificar, simplifique, que aí você tem menos chance de você errar os cálculos, né? Que é bem chato, você saber o assunto e errar os cálculos. Muito bem, então aqui a gente calcula o delta, né? Delta é b ao quadrado, menos 4 vezes a vezes c. Então aqui eu tenho 1 ao quadrado 1, menos com menos dá mais, 1 mais 8 dá 9. Então eu tenho delta igual a 9. Então eu tenho minha equação. O delta deu positivo. Ela tem sim solução. Então essa reta e a circunferência elas vão interagir. Mas interagir como? Bom, se o delta é positivo, eu tenho exatamente duas raízes. A minha equação tem duas raízes, né? Se ela tem duas raízes, então eu vou conseguir aqui 2 pontos de interação entre a reta e a circunferência. Então aqui, ó, essa minha reta e a circunferência elas vão ser, já de cara eu já sei que ela vai ser secante, porque eu vou ter 2 valores, 2 pontos. Então vamos terminar a nossa conta. Então veja só. Então, o x1 é menos b, então, menos 1, mais raiz quadrada de delta, que é 9, dividido por 2 vezes 1. Então, aqui eu vou ter menos 1 mais raiz quadrada de 9 é 3. 2 vezes 1 dá 2. 3 menos 1 dá 2. E 2 dividido por 2 dá 1. Então, achei minha primeira raiz é 1. Vamos para a minha segunda raiz, x2. x2 aqui é só mudar esse sinal do meio aqui, ó. É menos 1 menos 3 sobre 2. Menos 1 menos 3 dá menos 4, que dividido por 2 dá menos 2. Então, eu obtive 1, o x1 igual a 1 e o x2 igual a menos 2. Então, para cada x, eu vou ter um y correspondente, que eu tenho, minha equação são duas, né? A minha sistema tem duas incógnitas. Eu achei a incógnita x, né? Então, vamos lá. Então, vamos descobrir agora quais são as coordenadas desses pontos aí, para finalmente terminar nossa conta. Então, quando x1 for igual a 1, eu vou voltar aqui nessa equaçãozinha aqui, que inicialmente, que eu tenho aqui o y dela, né? Então, aqui eu tenho que y é igual a x mais 4. O x é 1, 4 mais 1. Então, eu tenho aqui que o meu y1, vai ser igual a 2. Então, daqui eu tenho a primeira coordenada dos pontos. X igual a 1, y igual a 2. Então, tem um ponto P aqui, por exemplo, que é um primeiro ponto de interseção entre a reta e a circunferência. Vou encontrar agora o segundo. x2 deu menos 2. Então, quem vai ser o y2, meu segundo ponto? Vai ficar o x, que é menos 2 mais... Poxa, que uma... É 4, oh, meu Deus, hoje tá danado. É x mais 4. Gente, me corrijam aí. Eu acho que ainda não voltei do feriadão. 1 mais 4 é 5. Vamos corrigir o negócio aqui. Pelo amor de Deus. Então, 5 aqui. Agora pronto. Vamos corrigir. Então, menos 2 mais 4. Então, meu y2. Menos 2 mais 4 igual a 2, né? Então, aqui eu tenho um ponto Q de coordenadas menos 2 e 2. Então, aqui significa dizer eu obtive 2 pontos como resultado do sistema aqui entre a reta e a circunferência, a equação da reta e a equação da circunferência. Para ver se tem ponto em comum ou não,
eu resolvo esse sistema. Eu pego a equação da circunferência e a equação da reta e transformo isso num sistema de equações, tá? Então, esse sistema aqui é o sistema que tem duas equações e tem duas incógnitas, né? Então, é um sisteminha tranquilo de resolver. Então, o que esse sistema vai me dar se ele tiver solução? Ele vai me dar o valor de x e o valor de y que satisfaz ao mesmo tempo a equação da reta e a da circunferência. Então, se tiver solução, esses valores ou esse valor vai satisfazer as duas equações ao mesmo tempo. O que é satisfazer? Quando eu substituir os valores aqui, ó, nos lugares de x e y, essa conta do lado esquerdo da igualdade vai dar zero. Mesma coisa na reta aqui, ó. Essa conta aqui daria zero, tá bom? Então a gente não precisa, por exemplo, encontrei esse ponto, por exemplo, encontrei o ponto 1 e 5. Esse ponto 1 e 5 é um ponto que pertence à circunferência, sem precisar fazer nenhum teste. Porque ele é a solução do sistema. Então, esse ponto P, ele satisfaz essa equação da circunferência e também a da reta. Então, você não precisa testar. Esse ponto aqui, o ponto P e o ponto Q, satisfazem, são pontos pertencentes à reta e também à circunferência, que seria como esse caso aqui, ó. Cadê? Aqui, ó. Seria um ponto P e um ponto Q aqui, ó. Seria um ponto da circunferência e também da reta, sem precisar fazer nenhum teste. A única coisa que eu precisava descobrir aqui é se, resolvendo esse sistema, ele teria solução ou não. Tá, se tem solução, eu vou obter como solução um único ponto ou dois pontos. Nesse caso, a gente descobriu dois. Né? Descobriu dois pontos é porque as retas e a circunferência, elas são secantes. Então, a reta é secante, é a posição relativa, né? É secante à circunferência. E aí, resolvemos a posição relativa entre a reta e a circunferência sem usar o desenho, né? Que talvez fique mais difícil fazer o desenho dessas condições, usando apenas os cálculos algébricos aqui, tá bom? Então, essa é a ideia dessa questão. Obrigado por assistir. Bom estudo!